Pequenas diferenças às vezes revelam toda a diferença. Nas grandes corporações que visitei até aqui, perguntei aos seus dirigentes qual a visão de sustentabilidade aplicada a seus negócios. Quase sempre o que eu ouvi estava associado à busca de perenidade para a empresa pela aplicação dos paradigmas do Triple Bottom Line à governança, aos processos internos e às suas redes de relações. Esperava encontrar mais do mesmo quando visitei a Ecosorb, criada há 10 anos para trabalhar com gerenciamento de riscos ambientais. Assim que comecei a conversar com seu presidente, me vi diante de uma surpresa. A sustentabilidade na visão da Ecosorb é cuidar do planeta para as gerações futuras, né? A nossa missão é realmente cuidar. Essa é uma palavra fundamental para a gente. Cuidar com respeito. Cuidar com respeito quer dizer dar chance a todos participarem no processo de ter um planeta mais saudável, mais sustentável, mais limpo no futuro. Agora, segundo o Dr. José Lira Veiga, a sustentabilidade é uma miragem. Quer dizer, você não consegue chegá-la, não consegue vê-la ou tocá-la de perto, né? É uma jornada que você tem que seguir e então você vai aprimorando todos os processos até conseguir uma melhoria significante de todos os resultados socioambientais. Como dizia o Levi Strauss, nós somos inquilinos desse planeta, o planeta começou sem nós e vai terminar sem o homem também. Então nós temos que tentar cuidar bem, ter uma passagem agradável, divertida, né? Com acesso e distribuição de riqueza para todos, para que todos possam passar um tempo substancial nessa Terra. Isso estou falando de eras não geológicas de milhões de anos, né? A presença do homem na Terra ela é bem recente, né? Para que a gente possa chegar o mais longe possível. Eis aí uma definição pouco usual entre dirigentes tão focados em seus próprios negócios. Pelo que entendi, aqui nesta empresa, fala-se em sustentabilidade olhando para fora, mirando claramente o planeta e a espécie humana. Talvez seja consequência da própria natureza de sua atividade, e tentei entender mais a fundo. O que é a gestão de risco? Então, a gestão de risco é uma ciência que tenta tratar de ou evitar que aconteçam grandes acidentes, ou que, quando os acidentes aconteçam, você minimize os seus impactos e suas consequências. E a gestão de risco ela não é ligada só à questão ambiental, existe a gestão de risco financeira, a gestão de risco da saúde, ela é aplicada a qualquer área da nossa vida, né? Então é fundamental que a gente aprenda com algumas lições que existem nas outras áreas, a gente possa traduzir isso de forma mais objetiva. Quais são as áreas de atuação da Ecosorb? Então, a Ecosorb ela começou atuando na emergência. A emergência é essa parte vermelha desse gráfico aqui. Acontece um acidente, então você é chamado a atender esse acidente e a conter um derramamento, um vazamento de gás, algum outro produto, um derramamento de um resíduo, né? Conter, evitar que isso se propague, que não contamine a água, que não contamine o solo, que não contamine o ar, que não contamine pessoas. Então essa é uma ação emergencial, nós dizemos que somos bombeiros ambientais, né? Assim como o bombeiro combate o incêndio e outras questões, né, de desastres naturais, a gente combate acidentes críticos com produtos químicos e hidrocarbonetos, que é o petróleo. Cuidar dos estragos que costumam ser feitos por empresas da nossa velha economia industrial certamente não é trabalho para qualquer um, principalmente quando se tem uma extensa carteira de clientes. Na visita que fiz a uma das bases da Ecosorb, no Porto de Santos, vi que é preciso sangue frio, treinamento e uma logística sofisticada para lidar com isso. Quando há alguma emergência, alguma empresa associada à Ecosorb, por exemplo, se é no mar, tem essas empresas que fazem parte de um plano de contingência ao qual o Ecosorb operacionaliza aqui no Porto de Santos. Então eles nos acionam através de telefone ou através do rádio, que é uma frequência exclusiva. A equipe que está de plantão se direciona ao local, faz uma avaliação e já faz o primeiro atendimento, e dependendo do tamanho da emergência, é feita uma logística para que mais pessoas da empresa
para atuar na emergência, colocando mais equipamentos e embarcações no acidente. Sempre em caso de acidente ambiental no mar? Não, nós trabalhamos parte marítima e terrestre. Então a parte terrestre se divide em rodoviário e ferroviário. Então, se tem algum acidente rodoviário ou ferroviário, nós temos as localidades pela costa do Brasil toda e também interior. Então, se tem um acidente, um exemplo aqui perto de Governador Valadares, de Minas, nós temos alguns pontos que nós temos postos avançados. Então, é feita uma logística através da central aqui de Santos, de qual base irá fazer o primeiro atendimento até que uma equipe também chegue no local. Então, quanto mais rápido chegar no acidente, melhor. Então, existem vários pontos estratégicos de acordo com as malhas de rodovias para a gente fazer esse atendimento. Então, a parte marítima vem desde o Rio Grande até a parte aqui de Pernambuco. E o interior? No interior tem a parte de Itatiba, temos a parte também do estado de São Paulo, em Minas Gerais, Belo Horizonte, temos alguns outros pontos, assim, postos avançados. É preciso ter sangue frio para trabalhar aqui? Precisa, com certeza. Temos que estar sempre calmos, né, para não ter nenhum tipo de erro, porque são produtos inflamáveis, né, e tóxicos. E temos que usar todos os equipamentos necessários para combater qualquer tipo de produto químico. No próximo bloco, risco ambiental, informação e participação da comunidade. Tive a oportunidade de acompanhar um treinamento da equipe da Ecosorb para atender emergências ambientais no Porto de Santos. Em situações como essas, corre-se contra o tempo para conter os impactos antes que afetem ecossistemas inteiros, além da população do entorno. Em quanto tempo vocês chegam até o local da emergência? É muito relativo falar em tempo. Existem várias condições que podem nos atrapalhar. Se é no mar, um exemplo, se a maré está contra a nossa ida, então você já tem um problema de quê? De vencer a correnteza, você tem vento, você tem chuva. Então, normalmente, dependendo do local assim, mais distante, é em torno de 25 a 30 minutos que nós chegamos. Mas regiões próximas que nós temos prontidão, 10 minutos que nós já estamos atuando. O grande problema é que nem sempre é possível agir com a rapidez necessária. Infelizmente, em grandes metrópoles, em conurbações urbanas como São Paulo, nós temos um prejuízo muito grande dessa questão de trânsito. O acesso a determinados locais em dias normais torna muito difícil que seja efetivo, eficaz e que, em havendo um acidente sério, a gente consiga minimizar as consequências de maneira eficaz e eficiente. Você está dizendo que no caso de um vazamento, um derramamento de algum produto químico, metrópoles como São Paulo dificilmente teriam como agir de uma forma correta? Sem dúvida. Enquanto o rodoanel e o sistema de anéis de circulação em São Paulo não ficarem completados, para que todo esse sistema intermodal, essa malha rodo-ferroviária, faça com que os produtos químicos perigosos sejam afastados da alta densidade populacional, nós temos uma bomba relógio dentro de São Paulo. Então, por exemplo, a Avenida Bandeirantes, por ali passam milhões de toneladas de produtos químicos todo dia, em horário de pico, de alta concentração, onde existem hospitais, escolas, aeroportos e vários outros metrô, vários outros equipamentos urbanos, né, que, se acontecer um acidente, pode ser catastrófico. Ou seja, nós temos permanentemente várias bombas relógio nas grandes metrópoles do Brasil. Nós temos várias bombas relógio prestes a explodir, que são difíceis de ser desarmadas, mas que podemos nos preparar para evitar que elas causem um dano significante. A primeira questão fundamental, que é direito de um cidadão, é o direito de conhecer o risco a que ele está exposto. Tá? Então, isso. E segundo é a voluntariedade. Se ele, mesmo conhecendo o risco que ele está exposto, se ele está desejando se expor àquele risco. A maioria da população, por falta da própria divulgação, do trabalho da mídia, do trabalho de conscientização, do trabalho da prefeitura, dos bairros e de todos os cidadãos, não fazem conhecer ao cidadão os riscos a que eles estão expostos.
Por isso acontecem acidentes, por exemplo, em favelas, em córregos, né? Quer dizer, todo esse mau planejamento de ocupação territorial faz com que hajam acidentes continuamente em todas as enchentes, em todos os grandes eventos de precipitação, né? Há outros em São Paulo ou em outras cidades que façam com que hajam vítimas sérias, que para a gente parece que é normal a perder 1 ou 2 vidas numa enchente. Uma criança que é carregada num córrego não afeta a gente tanto quanto o lutador que morreu na cela e que teve um problema mais sério, né, da questão da sociedade. De que forma que é possível evitar esses acidentes? Primeiro é um trabalho, eu diria, os acidentes urbanos, os acidentes que acontecem numa metrópole, é a gente voltar, né, há 20 anos, 40 anos atrás e trabalhar no planejamento territorial. A gente se afastou demais do planejamento territorial. Né? Hoje as pessoas não conhecem sequer o córrego, o rio, a bacia hidrográfica onde elas estão vivendo. Elas sabem qual é o McDonald's mais próximo, onde que está o shopping center, onde que ele compra um celular novo, né? um local de uma balada, mas ela desconhece que árvores existem, que pássaros existem, qual a fauna, flora, né, existente naquela região, os corpos hídricos que estão naquela região. Então falta essa questão geográfica, apesar de hoje nós termos o Google que nos ajuda bastante nessa questão, mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. Então é um trabalho de conscientização, um trabalho de educação para essa questão que deve ser na educação básica, na educação fundamental. Né? As crianças são as primeiras a darem os alertas, a trazer. A gente teve o caso do tsunami na Indonésia, onde uma criança que foi educada pela questão dos tsunamis, ela salvou milhares de vidas, né? A falar, olha, a hora que há um retorno da maré é porque vai vir uma onda muito mais forte, então vamos sair daqui porque não está acontecendo um tsunami. Então, uma criança que teve uma educação conseguiu transferir isso para adultos e realmente ter uma ação exemplar. Então, quantas crianças que se conhecessem os riscos a que nós estamos expostos e soluções para essa questão, poderiam estar contribuindo para uma melhoria de qualidade de vida, uma redução dos riscos, né, e possivelmente das consequências de qualquer acidente na capital. E aqui voltamos à questão da sustentabilidade. Como poucas empresas que conhecia até agora, a Ecosorb teve que conectar a noção de responsabilidade social à própria natureza de sua atividade. Por exemplo, na relação com as comunidades expostas aos riscos gerados por seus clientes. Toda a parte de informações relativa a um acidente, preventivamente, eles já estão cientes do que as empresas trabalham. As empresas têm um processo já de atuação responsável e a comunidade ela é ciente dos riscos que são controlados. E o que tiver um descontrole, eles já estão treinados na parte de evacuação, até de repente da comunidade local, afastados das casas, aí já entra a Defesa Civil, já entra a Polícia Militar, já entra o Corpo de Bombeiros. Então tudo isso já faz parte do plano integrado de emergência que nós temos no Porto. Isso sempre no Porto de Santos? No Porto de Santos, Paranaguá, Itajaí, onde a empresa tem os terminais, toda a parte de Alagoas, de Pernambuco. Então sempre tem esse trabalho, porque um plano de contingência ele pede que você tenha um relacionamento com a comunidade e no caso de um acidente, a forma da comunidade receber essas informações. Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Olha, em torno de, se for pelo Brasil todo, em torno de umas 1.000 pessoas mais ou menos envolvidas. 1.000 pessoas da comunidade foram treinadas para atuar em parceria num caso de emergência. Isso não só em Santos, isso nas localidades que nós temos as bases de atendimento emergencial. Santos dá em torno de 400 pessoas, Paranaguá e Itajaí, somando as duas, dá em torno de mais umas 300, e também agora no Nordeste está em torno de 300 pessoas, mais ou menos. No próximo bloco, a sustentabilidade como estratégia para prevenir o risco ambiental.
para o gestor de risco a um clínico geral. Como é que isso funciona na prática? A clínica geral, para mim, é a ciência médica mais deslumbrante que existe. Isso porque meu pai foi clínico e eu convivi durante muito tempo com isso. Eu acho que o clínico, ele consegue ver a holística da saúde, né, de uma forma que um especialista não consegue ver. Um cardiologista, um oftalmo, um urologista, né? Então, eu acredito que você cuidar da saúde é gerenciar o risco. E você cuidar de uma emergência, atender uma emergência, é você ser um cirurgião, né? Então, é preciso trabalhar nas duas pontas, porque o mais importante é você cuidar da saúde. Tá? Nós não queremos... As pessoas perguntam para a gente, então para a EcoSorb, quanto melhor, pior. Quanto mais acidentes, é melhor para vocês. Não, sem dúvida nenhuma, a gente tem benefícios de estar preparados para responder a acidentes. Mas para a gente, o que mais importa é realmente estar trabalhando na prevenção do acidente. E por isso nós estamos ampliando o nosso leque de atuação, depois de conviver tanto tempo na gestão dos riscos voltado para a resposta emergencial para os nossos clientes, a gente vê oportunidades de estar começando a trabalhar na saúde ambiental dos nossos clientes e fazer um trabalho todo de gestão de sustentabilidade para eles. Como que é isso? Bom, na prática, a gestão da sustentabilidade, ela é uma nova moda, né, que surgiu há uns 10, 15 anos, mais ou menos, e que começaram a surgir indicadores de sustentabilidade, né, os índices. Tudo está muito ligado também à questão financeira, né? Sem a questão financeira forte, nada de sustentabilidade, de proteção de recursos naturais vai à frente. Então foram pessoas brilhantes que desenvolveram esses novos conceitos, que criaram nas bolsas de valores os índices, né, de sustentabilidade. A bolsa de valores do Bovespa tem o índice de sustentabilidade empresarial, a bolsa de Londres tem o Dow Jones Sustainability Index, e uma empresa para ser inserida nesse índice, ela tem que passar por vários critérios, né, que vão desde a governança, da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, entre outras questões. Em cada um desses pilares existem indicadores: o consumo de energia, o consumo de água, a minimização de resíduos, a comunicação com as partes interessadas, e para cada um desses indicadores existe uma ação que você tem que desenvolver. E muitas vezes as empresas não estão preparadas para o desenvolvimento correto dessas ações. Nós, como estamos nesse meio e trabalhamos há muito tempo, nós nos achamos capazes e qualificados para operar e fazer a entrega desses indicadores para essas empresas. Oferecer a sustentabilidade a seus clientes como estratégia de negócio. Quantas empresas você conhece que são capazes de definir sua competência central dessa maneira? Eis aí outra surpresa. Quis saber se esse é um diferencial da EcoSorb ou uma exigência do setor em que atua. Qual é o cenário competitivo nesse setor? Bom, no setor que nós atuamos é um cenário forte de competição, né? Existem aí uma meia dúzia de empresas que competem. Nem todas competem com o mesmo grau e com as mesmas armas, né? Eu acho que o grande diferencial da EcoSorb nesse cenário é a sua governança e a sua ética. A gente talvez pudesse ser 10 vezes maior do que nós somos hoje, mas a gente escolhe não ser e trilhar o caminho que a gente acha fundamental. Foi por isso que nós fomos, dentro de um pipeline, dentro de uma análise de 100 empresas analisadas, a única que recebeu investimento do Fundo Mútuo de Empresas Emergentes e Inovadoras, que tem como investidores o BNDES, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a FINEP, a Petros, que é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, empresas químicas como a BASF, como a Splice, entre outras. Então, o Fundo Stratos de Investimentos, que é composto por esses investidores, está buscando novas empresas para investirem, mas eu digo para você que é difícil, porque a governança falada e praticada como ela deve ser não é fácil de ser cumprida. Quais características que fizeram da EcoSorb uma atração para esse fundo Stratos? Então, hoje, como no novo mercado, né, qualquer investidor ele só vai colocar dinheiro na sua mão se você tiver projetos, tá?
Então, ter dinheiro para eu, como empresa, investir num fundo e não desdobrar isso em crescimento, né, não vai adiantar nada. O boom do mercado imobiliário está mostrando isso. Se não tiver terrenos e construções e prédios multiplicando, né, para os investimentos, não adianta abrir o capital e receber esses investimentos. Então, essa foi uma característica do fundo, que estava buscando uma empresa que tivesse capacidade de fazer um desdobramento das suas ações para um crescimento rápido, né? Então, isso foi tão vidente, e nessa consistência que a gente vem por mais de 30 anos mostrando esses resultados, em um ano praticamente a gente dobrou de tamanho. A previsão de crescimento para o próximo ano é de 80%. Isso não é comum, né? Você crescer de forma sustentada, né, gerando emprego, motivação, mantendo a governança, né, e trabalhando nessa área de sustentabilidade a essa taxa. Certamente a gente está numa fase inicial onde esse crescimento vai ser bastante acentuado. E a gente ainda não começou nem a arranhar o mercado, porque a gente ainda não começou a fazer consolidações de mercado, identificando empresas que possam, tanto na área industrial, de produção de equipamentos como a gente tem, quanto de serviços, e consolidar para a gente fazer crescimento. Mas a gente já tem visto umas 2 empresas que fará a Ecosorb, sem dúvida nenhuma, daqui uns 4 anos, a ser a maior empresa de gestão ambiental e de riscos no Brasil, e aí sim abrir o capital. As empresas dos setores emergentes, como a sua de gestão ambiental, de risco, elas têm um maior compromisso estratégico com a sustentabilidade? Eu diria que é difícil você ter uma empresa que nasça realmente com o DNA ecológico, o DNA da sustentabilidade. Essa é muito mais recente, né? Existem empresas que têm 200 anos já e que trabalham com ciências e com outras coisas que permanecem no mercado, que sem dúvida nenhuma aprimoraram muito seus processos. Mas eu acredito que são as novas gerações, os novos conceitos, os novos paradigmas que têm talhado as empresas mais recentes a trilhar um caminho que seja mais sustentável. Isso vem muito da formação das pessoas que fazem parte dessa empresa, né, do capital que está investido nela e dos seus líderes. Entendi a última resposta como uma maneira diplomática de confirmar a premissa contida na minha pergunta. Foi a última surpresa do dia. Saí da Ecosorb com a sensação agradável de constatar o nascimento de uma nova geração de empresas. Torço para que elas sejam capazes de se impor à velha ordem econômica com a urgência que o planeta e a sociedade demandam.